Olá, alunos, queridos colegas professores, uma boa noite para nós, né? Um bom início de noite. E esta é uma aula de Química para a terceira série do ensino médio. O tema de nossa aula de hoje é equilíbrio químico. Eu sou a professora Márcia, sou professora de arte, vocês já devem me conhecer de outras aulas, e eu estou aqui ajudando hoje o meu colega de Química, o professor Josemar Oliveira, que vai estar ministrando esta aula. Eu estarei aqui ajudando através da mediação pelo chat. Professor, boa noite. Boa noite, professora Márcia, né, por estar aqui dando uma ajuda, né, para a gente poder aí dar continuidade nas aulas de Química, né. Obrigado a todos vocês que estão aí do outro lado, né, que incentive os seus alunos a participarem das aulas e também qualquer dúvida, manda no chat aí, certo? E aí nós vamos trabalhando, né, de acordo com o currículo do Estado de São Paulo, ok? Então, as habilidades que nós vamos trabalhar está de acordo com o currículo do Estado de São Paulo. Semana passada nós fizemos uma retomada, ok, das ligações químicas, ok, que nós vimos, mas hoje nós vamos entrar aí no conteúdo do terceiro ano do ensino médio, ok? Nós vamos trabalhar com equilíbrio químico. Então, nós temos aí a habilidade, reconhecer que existem transformações químicas que não se completam, atingindo um estado chamado de equilíbrio químico, em que reagentes e produtos coexistem, ok? Então, nem todas as reações químicas, elas se completam, ok? Quando tem lá a mesma quantidade de massa e a mesma quantidade de produtos, mas elas adquirem ali o equilíbrio químico, ok? E combinados, realize as atividades propostas, anote suas dúvidas, tenham em mãos caderno do aluno, volume 1, ok? Para que vocês possam aí estar acompanhando as aulas de Química, certo? Então nós temos equilíbrio químico, toda e qualquer reação reversível na qual existem duas reações possíveis, uma direta, em que os reagentes se transformam em produtos, e uma inversa, em que os produtos se transformam em reagentes. Então, assim, você está acostumado lá com as reações, ou os alunos estão acostumados com as reações diretas, na qual, né, nós temos aqui A mais B, né, que produz C mais D. Então, aqui nós temos a seta, né, de cima, ela está indicando uma reação direta. Mas aqui os reagentes formam os produtos. Mas se é uma reação inversa, os produtos também, eles podem, né, reagir e formar aí os reagentes. Então nós temos a forma direta e a forma... Opa! Volta aqui. E nós temos aí a forma inversa, certo? Deixa eu só pegar a caneta aqui. Então aqui... VD, né, que nós temos a reação direta e aqui nós temos a reação inversa. Portanto, essas reações, elas apresentam a mesma velocidade da reação, tanto na reação direta quanto na reação inversa. A velocidade das reações, elas vão acontecer com a mesma velocidade, tanto direta quanto inversa, ok? Então, assim, a direta vai acontecer numa velocidade maior, mais rápida, e a inversa, uma velocidade menor, mais lentamente? Não. Ocorre sempre nas mesmas proporções. Ok? Reação direta, reação inversa. Colega, alguns colegas professores aqui estão citando, né, se seria possível dar uma retomadinha rápida no conceito de cinética, até para que os alunos entendessem melhor a questão do equilíbrio químico. É possível? Não, eu posso estar verificando aí, né, uma próxima aula a gente entrar nesse assunto, ok? Porque assim, o nosso tempo é curtinho e assim a gente tem muita coisa aí, ok? Mas assim, na próxima aula eu volto aí com a cinética química, que senão a gente vai acabar se atrapalhando aí, certo? Mas, continuando aqui, ó, o que acontece? O tempo da reação, certo? Vai ocorrer um equilíbrio, certo? Tanto na reação inversa e na reação direta. O que acontece? Nós temos aqui o tempo das reações, certo? Que vai de 0 a 80. Se você observar lá, aqui, né, que nós temos a reação, na reação, ou no reagente A e no reagente B,
Observe que eles começam aqui com a concentração de mol, o A de 300 e o B 150. Observe que eles vão diminuindo, ok? Enquanto o produto que nós temos aqui, ó, ele vai de C, ok? E o D, ele vai aumentando as suas reações, ou a sua concentração de mol, certo? Então, se você observar no A e no B, ele tem a concentração de mol. No C e no D, ele não tem, porque está se formando o produto, ok? Então, aí o que vai acontecer? Ele vai ocorrer um equilíbrio químico. Se você observar onde ocorre um equilíbrio químico, na qual o produto ele não vai formar mais reagentes e nem o reagente vai formar mais produtos. Observando aqui, nós temos o tempo de 60 a 80 minutos, ou segundos, desculpa, 60 segundos ocorreu aqui o equilíbrio. Então nós temos a reação atinge o equilíbrio quando não há mais consumo de reagentes na formação de produtos. Observe 60, 70, 80 segundos, ela se mantém estável, com o mesmo tempo e a mesma concentração de mols, certo? Portanto, aí ocorreu o equilíbrio químico. Não ocorre mais o aumento desses ou dessa concentração de mols, tanto no reagente quanto no produto, ok? Aí nós temos o gráfico que ele mostra a mesma tabela anterior. Então eu tenho aqui em azul escuro o reagente A, em azul claro o reagente B. Observe que o reagente A, ele começa em 300 e ele vai descendo até atingir o ponto de 150 mols por litro, ok? A sua concentração. Enquanto no B, nós temos aqui 150 mols por litro, ele vai diminuindo até atingir 75 mols por litro, ok? Se você observar aqui, ó, o rosinha aqui e o vermelho, que indica os produtos, ok? O C e o D, observe que eles começam do zero e eles vão aumentando a sua concentração. O C, se você observar aqui o vermelho, ele atinge a concentração de 100 mols por litro, enquanto o rosinha, né, que representa o D, ele atinge a concentração de 200 gramas ou 200 mols por litro, ok? Observe aqui no eixo X, manteve o equilíbrio, certo? Depois de 60 segundos. Então aqui não vai aumentar e nem diminuir mais, não vai ocorrer a produção, né, de produtos nem de reagente, porque ocorreu o equilíbrio químico, certo? Ele manteve aqui 60, 70, 80 segundos e assim sucessivamente. Ok? Tudo bem aí? Ah, tudo bem aqui. E aí nós temos o princípio de Chatelier, na qual, quando se provoca uma perturbação em um sistema em equilíbrio, este se desloca no sentido que tende a anular essa perturbação, procurando se ajustar a um novo equilíbrio, ok? Então aí nós temos os principais fatores que causam esse deslocamento no equilíbrio químico são a pressão, ok? A concentração e aí nós temos a temperatura, ok? Portanto, essas três principais causas é que vai mudar aí os princípios, ok? Desses fatores que vai aumentar aí e que vai denominar a perturbação do equilíbrio dessas reações, ok? Temos aqui, então, né, a concentração, aí o efeito da concentração, ok? Quanto maior a concentração, se vocês observarem, é que esse vídeo não tem como pausar, ele é rapidinho, nós temos aí o cromato, ok? E nós temos o dicromato. O cromato, ele está na cor amarela aqui, o dicromato na forma laranja. Começando ali, os dois cromatos, ok? Quando um é adicionado água no dicromato, ok?
ocorre a reação aí entre os dois. Então aqui, nesse caso, quando ele libera o hidrogênio, é porque ocorreu o aumento do ácido, ok? Então, se você pegar aí o cromato, né, ou o cromato de potássio e reagir com o ácido sulfúrico, observe que aqui nós temos os íons, certo? O que vai acontecer? Ele muda aqui a sua coloração. Portanto, aqui nós temos o dicromato mais a água, que ele forma duas moléculas de cromato mais 2 átomos aí de hidrogênio, ok? E vice-versa. A reação, ela ocorre nos dois sentidos, ok? Tanto os reagentes formam os produtos e os produtos formam os reagentes. Aqui a questão da concentração. Então você pensa assim, né, a questão da concentração. Vamos brincar. Se você tem, né, do lado direito, pode voltar aqui para mim, campeão, fazendo favor. Então aí nós temos, de um lado eu tenho os reagentes, ok? Então do lado direito eu tenho os reagentes. Do lado esquerdo eu tenho o produto, ok? Então se eu aumentar aqui a concentração dos reagentes, o que vai acontecer? Ele tende a tombar para o lado esquerdo. Por quê? Porque um vai ter que equilibrar o outro. Se eu aumentar a quantidade de produto, o que vai acontecer? Ela vai pender para o outro lado, portanto, inverso, para ocorrer o equilíbrio, certo? Então, aí nós temos um outro exemplo, ali a concentração, aqui nós temos a pressão. Se você observar, aqui nós temos o dióxido de nitrogênio, são duas moléculas de dióxido de nitrogênio, ele está submetido a uma determinada pressão, ok? Uma coloração meio castanho, certo? Quando ocorre a diminuição dessa pressão, ocorre aqui a transformação do tetróxido de nitrogênio, ok? Então, assim, aumenta-se a pressão, diminui o volume. Diminui a pressão, aumenta o volume. Então, aqui no início, uma forma castanha, certo? Uma coloração castanho. E aqui nós temos uma forma incolor, ou uma coloração, né, de forma incolor, quase transparente. Ali a questão da pressão. Aqui nós temos a questão da temperatura, ok? Então, o que acontece? Aqui é o refrigerante, certo? Esse refrigerante vai ser aquecido. No refrigerante, nós temos o quê? Uma certa quantidade de gás carbônico, ok? Portanto, quando você abre o refrigerante, o que acontece? O gás carbônico, ele é liberado para o ar atmosférico. Observe na imagem que está sendo aquecido. Vocês estão vendo aí as bolinhas, ok? Borbulhando. Está vendo aí, professora Márcia? Sim. Então, o que acontece? Aí é o gás oxigênio. Conforme ele vai sendo aquecido, ele vai liberando o gás oxigênio, ok? Já abriram um refrigerante, né, quente na temperatura ambiente? O que acontece com ele? Geralmente ele tende a expandir, né? Ele tende a expandir porque há uma grande concentração de gás ali que ele vai ser liberado, ok? Aumenta a pressão, então ele vai, né, aumentar aí a circulação do gás carbônico e precisa sair. Portanto, aqui nós temos uma reação endotérmica, porque está recebendo calor, ok? Quando recebe calor, quando ela absorve calor, é endo, né? Tem a piadinha lá, se você colocar a mão, né, num fogo, o que acontece com a sua mão? Queima, né? Vai sair com a mão doendo, certo? Estou com a mão doendo. Então, aí nós temos endotérmica é quando, né, ela recebe calor. Portanto, você está sente doendo. Quando você coloca a mão no fogo, você sente
doendo. Então, sentido, endotérmico, porque absorveu calor, ok? Então, nessa reação, está recebendo calor, certo? E se você colocar esse refrigerante na geladeira, o que acontece? Ele vai receber ou ele vai doar calor? No caso, ele vai doar calor, portanto, nós temos uma reação exotérmica, ok? Alguma dúvida? Então, nós temos aí, aumento da temperatura favorece a reação endotérmica. A reação endotérmica, quando ΔH for menor que ou maior que zero, certo? E a diminuição da temperatura favorece a reação exotérmica, quando ela libera calor. Portanto, ΔH menor que zero. Ok? E aí nós temos aumento da concentração dos reagentes, deslocamento para a direita, certo? Aumento da concentração dos produtos, deslocamento para a esquerda. Aquela questão que eu disse das asinhas lá, quando você abre os braços, de um lado você tem um reagente, do outro o produto. Aumentou a concentração dos reagentes, vai deslocar para a direita, vai deslocar para onde tem os produtos, para equilibrar os sistemas. Se você aumentar a concentração dos produtos, vai deslocar para onde? Para a esquerda, para onde tem os reagentes para ocorrer o equilíbrio, ok? E aí nós temos aqui, aumenta a pressão. Aumenta a pressão quando você diminui o volume, ok? Diminuindo o volume, vai diminuir a quantidade de mols. Ou aumentando a pressão, diminui a quantidade de mols. Diminuindo a pressão, aumenta a quantidade de mols. Portanto, aumentando a pressão, diminui o volume. Diminuindo a pressão, aumenta o volume, ok? Então aqui, analisando, né, esse exercício, temos aí, determine o que ocorre com esse equilíbrio se aqui nós temos duas moléculas de cloreto, de cloreto, reage, o gás de cloro, reage com duas moléculas de água e produz 4 moléculas de ácido clorídrico e uma molécula de gás de oxigênio, na qual ΔH é positivo, 113 kJ. Se aqui eu tenho 113 kJ, significa que é uma reação endotérmica, ela está recebendo calor, ok? Então aqui, se for adicionado o Cl2, se for adicionado mais Cl2 aqui, ela vai deslocar para onde? Para a direita, ok? Aqui nós temos, se for retirado HCl, se for retirado o HCl, ela vai se deslocar para onde? Para a direita também, ok? Se for aumentado a temperatura, quando aumenta a temperatura, ela se desloca para onde? Aí você vai somar o número de mols, ok? Portanto, eu tenho aqui 2 mols de cloro, 2 mols de água. Aqui eu tenho 4 mols de ácido clorídrico e 1 mol de gás oxigênio, se desloca do menor para o maior. Portanto, também, aumentando a temperatura, se desloca para a direita. Portanto, se for aumentado a pressão, ok? Aumentando a pressão, né, o que vai acontecer? Ela vai se deslocar da direita para a esquerda, ok? E aí nós temos, se for retirado moléculas de água, portanto a molécula está aqui do lado dos reagentes. Se tirar a água, o produto, né, vai para o lado dos reagentes, portanto ela vai se movimentar da direita para a esquerda, ok? Então nós temos aí o esqueminha, certo? Se for adicionado cloreto, movimenta para a direita, para o lado dos produtos. Ácido clorídrico movimenta para o lado dos produtos, porque diminui aqui, ok?
então vai movimentar para cá. Aumento da temperatura também para a direita. É uma reação endotérmica. For aumentada a pressão, para a esquerda. Se for retirada a água, para a esquerda. Ok? E aí nós temos, agora é sua vez. Às vezes, ao abrir um refrigerante, percebe-se que uma parte do produto vaza rapidamente pela extremidade do recipiente. Com o passar do tempo, o refrigerante passa a ter um sabor aguado. O novo sabor do refrigerante ocorreu em função da alteração do equilíbrio conforme a equação abaixo. Então aí nós temos o gás carbônico mais a água mais o que produziu o ácido carbônico. Podemos dizer que houve diminuição na quantidade da água, elevação do sabor do refrigerante, elevação da concentração de CO2 no líquido e liberação de CO2 para o ambiente, ok? 2 minutinhos aí para vocês responderem. Olha só, professor, bastante interação aqui. A professora Maria Alves, né, citou aqui. O professor Leonardo citou que os alunos da sua escola, Escola Estadual Professora Luísa Idaca, responderam a letra D, tá? Deixa eu ver aqui mais. O professor João José citou aqui, né, que seus alunos responderam que é a liberação de gás carbônico para o ambiente, portanto, letra D. Vamos ver mais aqui interações, que aqui meu chat tá travando um pouquinho, gente, espera aí. Tá dando uma travadinha no meu chat aqui, espera aí. A professora Elaine disse que seu aluno Elismar respondeu D. O professor José Carlos respondeu que o aluno dele, Nicolas, respondeu gás carbônico, né? No caso, a letra D, a liberação de gás carbônico. Todo mundo aqui respondendo D. Olha lá, mais alunos aqui, mais interação de outras escolas. A professora Heloísa citou que os alunos da escola Maria Elide também citaram a letra D. A alunas Kailane, Ana Beatriz e a professora Kátia citaram a letra D. E também a professora Rejane também disse que seus alunos citaram a liberação de gás carbônico, portanto, letra D. Muito bem. É isso. Parabéns aí para os professores, para os alunos, né? Realmente nós temos aí, né, a alternativa correta é a letra D, a liberação, né, do gás carbônico para o ambiente. Então nós temos aí a resposta, né, a reação que ocorre aqui, né, ou direta ou inversa. Aí no caso ocorre a reação inversa, ok? Porque diminui a concentração do CO2, ela se desloca para a esquerda, ok? Portanto,
liberação de CO2 para o ambiente. Muito bem aí, parabéns para vocês e continuem assim. E aí nós temos também, agora é sua vez, explique o que acontece com cada uma das reações abaixo, caso haja aumento da pressão. Se aumentar a pressão, ela se desloca para a direita ou para a esquerda. Aí vamos dar aí 30 segundos para vocês responderem isso aí, beleza? Muito bem, aí nós temos então, né, a resposta. Como nós estamos com um tempo escasso aí, eu vou colocar aqui para vocês tirarem um print, ok? Então observe que a concentração aqui, ela se desloca para a direita, certo? Aqui não, como estão em equilíbrio a mesma quantidade, não ocorre deslocamento nenhum aí, ok? Eu agradeço aqui, né, os professores que estão aí participando, os alunos, agradeço a professora Márcia também, né, por estar aqui nos ajudando com a sua paciência, com a sua competência. Aquele abraço e até a próxima aula. Muito obrigada a todos, colegas, professores, alunos. Vai aparecer agora aqui na tela o QR Code para que vocês coloquem suas dúvidas e sugestões, tá? O QR Code e também o link. Muito obrigada a todos, uma boa tarde, a gente se vê. Tchau, tchau.